Olá pessoal, tudo bem com todos? Nesse vídeo vamos discutir então o tema de monitorização terapêutica ou controle terapêutico de medicamentos. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Então temos aí a monitorização terapêutica é uma prática farmacêutica em que se tem a aplicação da farmacocinética da sua forma, podemos assim denominar, mais pura possível, no qual a ferramenta farmacocinética é utilizada de modo bastante exato, bastante o que realmente é a farmacocinética. Isso então que vamos discutir. Então, a monitorização terapêutica ou o controle terapêutico de fármacos consiste na determinação das concentrações plasmáticas do fármaco com o objetivo de verificar se essas concentrações se encontram dentro da faixa terapêutica ao ser administrado a um paciente um esquema posológico adequado. Então, se tem aí quando se administra o medicamento a um paciente e esse medicamento já atinge o seu estado de equilíbrio, ou seja, aquela zona de concentração em que se espera o efeito adequado para aquele medicamento após atingir aquelas 5 meias-vidas necessárias. Então, essa concentração se deve oscilar dentro de um parâmetro normal, que é a faixa terapêutica. E isto só é possível quando o esquema posológico, ou seja, as doses e os intervalos em que essas doses são administradas, estejam corretos. Mas em algumas situações, mesmo administrando esses medicamentos nesse esquema posológico dentro do considerado ideal, podem ocorrer variações que dependem aí do indivíduo, do estado patológico, que podem fazer com que essas concentrações flutuem fora desse limite adequado. Então, dessa forma, a monitorização terapêutica se torna uma ferramenta terapêutica de extrema validade na terapia. E caso, então, essas concentrações, quando se realiza a monitorização terapêutica, não estejam dentro do nível adequado, é necessário realizar um ajuste posológico, um ajuste da dose administrada, do intervalo dentre essas doses administradas, de modo a atingir esses níveis de concentrações adequados dentro da faixa terapêutica. E para isso é necessário, então, realizar a farmacocinética da forma mais pura, que é a determinação dessas concentrações plasmáticas do fármaco nos pacientes. Para isso, então, é necessário utilizar técnicas analíticas. A técnica analítica mais utilizada é a cromatografia por variados detectores UV, fluorescência, e hoje em dia a espectrometria de massas é bastante útil em virtude da sua alta sensibilidade e especificidade, ou até mesmo os ensaios, imunoensaios, né, que são bem utilizados, e com a aplicação da matemática envolvida na farmacocinética que vocês já viram até então. As determinações das concentrações, a obtenção do perfil de concentração plasmática. Então, isso que nós temos aí como conceito da monitorização terapêutica ou controle terapêutico. Então, dessa forma, realizando esse trabalho, que aplica então a farmacocinética na prática clínica da forma mais pura possível, se garante então uma eficácia e segurança do tratamento naquele paciente. Então nós conseguimos manter aí a oscilação das concentrações plasmáticas máxima e mínima, dependendo da forma que o medicamento é administrado, existe essa flutuação, dentro dessa faixa terapêutica, evitando com que o medicamento fique abaixo do limite mínimo e fique acima do limite em que comecem a surgir efeitos colaterais, sejam eles leves, moderados ou até mesmo sérios. A monitorização terapêutica ainda é uma ferramenta bastante útil hoje na prática clínica para avaliar a adesão do paciente ao tratamento. Então, muitas vezes, por um tratamento seja complexo, seja difícil de um paciente conseguir manter esse tratamento e por a detecção do não seguimento desse tratamento, então a não adesão a esse tratamento, muitas vezes pode ser
falhas por alguns outros mecanismos de se detectar, como, por exemplo, entrevista, se reconhecer, fazer uma anamnese do esquema posológico daquele paciente, muitas vezes pode não ser segura, não conseguir dados muito confiáveis. Poucas vezes, mas pode acontecer. Então, por isso que a monitorização terapêutica também é uma ferramenta útil para identificar essa possível não adesão ao tratamento. Também é útil para identificar interações medicamentosas imprevisíveis, principalmente para medicamentos novos, para pacientes que utilizam vários medicamentos. Muitas vezes é importante a realização da monitorização terapêutica na identificação de possíveis interações entre esses medicamentos que o paciente faz uso. E também, hoje, temos o desenvolvimento da genômica e a farmacogenética acompanhando essa evolução. A farmacocinética, a monitorização terapêutica, essa prática farmacocinética clínica, tem se tornado também uma modalidade de conhecimento do comportamento do fármaco no indivíduo e constatar que alterações desse comportamento são decorrentes de alterações genéticas que esse paciente possa apresentar. E nesse caso, a monitorização terapêutica se mostra uma ferramenta bastante útil e muito bem aplicada para essas situações. Então, para isso, nós temos aqui o que se determina quando se realiza a monitorização terapêutica. Então, olha, a monitorização terapêutica só se fala de monitorização terapêutica quando o tratamento já atinge um estado de equilíbrio, ou seja, atingiu aquele platô de variações da concentração plasmática do fármaco, no qual temos aí uma concentração máxima, concentração CSS, concentração no estado estacionário máximo, uma concentração no estado estacionário mínimo. Então essa é a flutuação de concentração que se tem do medicamento, do fármaco no sangue do paciente após a administração do medicamento, e uma concentração no estado estacionário média. Essas equações aqui são utilizadas, empregadas então, para determinar na prática esses valores teóricos. Então, a concentração no estado estacionário depende da dose, do intervalo entre as doses, do volume de distribuição e da constante de eliminação. E o C máximo e o C mínimo com esses outros parâmetros aqui. Certo? Nós temos essas equações matemáticas normalmente empregadas aí na monitorização terapêutica. Para quando se realizar uma monitorização terapêutica? Então, a monitorização terapêutica, ela seria o ideal poder ser realizada para todos os pacientes em todas as situações. Entretanto, a gente sabe que isso é praticamente inviável hoje na nossa situação, na nossa realidade, em que nós podemos ter aí a opção para grupos de medicamentos que sejam mais críticos para se realizar monitorização terapêutica. Quais seriam esses grupos de medicamentos? Então, nós teríamos aí medicamentos de estreita faixa terapêutica, medicamentos de uma farmacocinética não linear, medicamentos que apresentam farmacocinética alterada por interações farmacológicas ou estados patológicos, dificuldade clínica de estabelecer eficácia e toxicidade, e uma farmacocinética de alta variabilidade interindividual. Olha alguns exemplos de medicamentos utilizados aí na prática em que são realizados a monitorização terapêutica. Temos vários exemplos hoje aqui, até um catálogo de exames de um laboratório bem grande que realiza a monitorização terapêutica. Temos aí fármacos antipiléticos, se adequam bastante aí como de estreita faixa terapêutica, e uma dificuldade de estabelecer a eficácia somente com a dose, ou farmacocinética não linear, benzodiazepínicos também se enquadram nessas características, antidepressivos tricíclicos. Então são bastante medicamentos comuns de um uso constante, contínuo por pacientes que requerem aí a monitorização terapêutica, são indicados a ser realizada a monitorização terapêutica. Olha só, medicamentos que apresentam fármacos com estreita faixa terapêutica são aqueles em que a oscilação entre a concentração mínima efetiva e a concentração máxima tolerável, ela é muito próxima uma da outra. Então, qualquer oscilações que fujam de concentrações que fujam a esses limites traz risco ou ineficácia ao tratamento. Tá? Então, por isso que nós temos aí alguns medicamentos
como a digoxina, que é extremamente faixa terapêutica estreita, fenitoína, ciclosporinos. Então, nós temos muitos medicamentos que se enquadram nessa classe. Aqueles medicamentos que apresentam fármacos com farmacocinética não linear é uma indicação bastante importante, pois não se tem uma relação previsível da concentração plasmática atingida por esse fármaco quando se administra uma determinada dose. Então, foge a previsibilidade. Nós não temos aí uma capacidade de prever essa concentração plasmática em função apenas da dose administrada. Também há medicamentos contendo fármacos que apresentam uma farmacocinética facilmente alterada por doenças, como a alteração do funcionamento renal com alguns fármacos, por exemplo, a vancomicina, em que ela por si só sofre uma alteração significativa da farmacocinética quando se tem alteração do funcionamento renal. E isso, então, é uma prática bastante comum monitorar as concentrações plasmáticas da vancomicina quando se tem o tratamento de pacientes em que há um risco de sofrer alterações do sistema renal. Há aqueles medicamentos também em que é difícil estabelecer os critérios de eficácia e toxicidade. No caso, exemplo bastante marcante são os imunossupressores, em que a perda de eficácia por um momento mínimo que seja desses medicamentos traz um prejuízo significativo para o paciente. Imagine um paciente transplantado, fez um transplante de coração e que, para manter a viabilidade daquele órgão no indivíduo, há necessidade de uma imunossupressão para que não ocorra rejeição do órgão. E essa imunossupressão só é garantida com manutenção dos níveis adequados do imunossupressor, como a ciclosporina A, tacrolimus. E imagine se ocorrer uma ineficácia por um curto período de tempo que seja para esses medicamentos. O paciente vai perder aquele órgão, ele vai ter uma rejeição daquele órgão. E órgão, nós sabemos, não se encontra em qualquer esquina, um órgão para transplante. Então aí o rigor para manutenção da eficácia desses tratamentos aí é rigorosíssimo. Então, por isso que a monitorização terapêutica é uma prática bastante comum para esse grupo de medicamentos. Olha só, temos uma publicação que eu vou disponibilizar para vocês lerem aí, a importância da realização da monitorização terapêutica para esse grupo de medicamentos, é uma revisão aí bem bonitinha, tá? Uma descrição bem detalhada da importância que se tem da realização da monitorização terapêutica para esses imunossupressores. Temos também a indicação da monitorização terapêutica para fármacos com uma alta variabilidade interindividual. Isso ocorre comumente para medicamentos antirretrovirais, como saquinavir, indinavir, nelfinavir, em que, administrando uma mesma dose do medicamento entre indivíduos diferentes, né, você tem aí variações da concentração plasmática significativas e a explicação, não se tem muita explicação para isso. Por que nesse paciente, com características até semelhantes, apresentam essa concentração plasmática e nesse outro, nessa outra concentração? Então é uma característica aí do fármaco mesmo, e essa oscilação das concentrações. Então nem sempre consegue manter o mesmo esquema posológico para todos os indivíduos. Então aí é bem útil a aplicação da monitorização terapêutica. E quais seriam, então, os desafios, já que é uma prática clínica e terapêutica de extrema importância, porque ela não é aplicada constantemente para um maior número de medicamentos e maior número de pacientes? Uma limitação bastante grande dessa modalidade clínica é o custo. Então, nós temos aí a implantação, manutenção de um laboratório em que se realiza uma monitorização terapêutica, ou seja, um laboratório analítico, um custo super elevado que nós temos para a manutenção desse laboratório. Os equipamentos utilizados demandam aí investimentos significativos para um hospital, então somente hospitais, grandes laboratórios de análises clínicas com uma capacidade
grande de rotatividade aí de exames, consegue manter um laboratório analítico para a realização da monitorização terapêutica. E uma outra limitação que nós temos aqui no nosso país ainda é a mão de obra qualificada. Nós temos aí poucos profissionais, principalmente farmacêuticos, com conhecimento profundo na realização de uma monitorização terapêutica, tanto analítica quanto de interpretação e a análise aí dos dados farmacocinéticos. Então requer aí uma expertise e que é a pura aplicação da farmacocinética, tanto na obtenção dos dados como da interpretação desses resultados. E as análises representam um elevado custo, não só para a implantação, mas para a sua condução. Muitas vezes, o fármaco a ser detectado num fluido biológico, normalmente o sangue ou urina, mas na prática clínica o sangue é o mais utilizado, requer aí análise de purificação dessa amostra que demandam procedimentos específicos e que elevam o custo dessa análise, né? E depende também das condições dos pacientes. Então, nem sempre os pacientes em situações graves nós vamos conseguir obter aí uma quantidade de amostra suficiente. O acesso a essa amostra para o paciente pode ser muitas vezes dificultado. E vantagens que essa monitorização terapêutica apresenta? Então, nós temos significativas vantagens que podemos aí destacar as duas principais. A maior segurança e efetividade de um tratamento, que você consegue aí matematicamente, com uma precisão e uma exatidão, obter e manter a eficácia e a segurança daquele tratamento. Então você vai garantir que o tratamento mostrou-se efetivo e não tendo os efeitos colaterais, efeitos adversos intensamente para aquele paciente. Então é uma vantagem já significativa. Isso requer, demanda, ou na verdade origina, aí menor tempo de hospitalização, menor custo até mesmo para o hospital em não ter que tratar os efeitos colaterais, você ter que ter a dose administrada, muitos medicamentos pode ser considerado um custo elevado para o tratamento, e você administrar somente a dose que está sendo efetiva, sem gerar efeitos colaterais, só por economia da dose administrada, já representa uma vantagem grande. E não apresentar efeitos colaterais que necessitam outros medicamentos para tratar os efeitos colaterais, já representa aí uma economia significativa para um centro hospitalar. Olha aqui um exemplo de uma monitorização terapêutica da vancomicina, em que ela é realizada e a necessidade de se estabelecer o protocolo desse monitorização terapêutica é bem importante, que existem modalidades distintas de se realizar essa determinação da concentração plasmática. Algumas situações se determina apenas um ponto, ou seja, uma única concentração, em que normalmente essa é uma concentração mínima esperada para aquele fármaco, então nós chamamos de concentração de vale. E em algumas situações, e que seria o mais ideal para a monitorização terapêutica, é a determinação de pelo menos de 2 pontos de concentração plasmática. Quais seriam esses 2 pontos? O ideal, pensando lá naquele perfil de concentração plasmática em estado estacionário, que seja aquele ponto C máximo e um C mínimo. Dessa forma, obtendo o C máximo e o C mínimo, nós conseguimos traçar uma reta que unam esses 2 pontos. Essa reta, então, ela é uma aproximação, mas dá indícios e é indicativa do comportamento farmacocinético do fármaco, porque por meio dela nós vamos conseguir, como vocês já fizeram, lembra quando traçamos lá o perfil de concentração plasmática em escala semi-logarítmica, no papel logarítmico, e obtemos uma reta ou 2 retas. Aqui nós vamos obter uma única reta, que são somente 2 pontos. E por meio dessa reta nós conseguimos determinar a constante de eliminação, a meia-vida de eliminação e outros parâmetros farmacocinéticos. E conseguimos, então, a partir daí, obter maiores informações, maior número de informações
em relação à farmacocinética daquele fármaco para aquele paciente. Por exemplo, o volume de distribuição, o clearance, a área sob a curva, e com isso nós conseguimos interpretar melhor o que se acontece com o fármaco naquele indivíduo. Tá? Então é uma prática mais, pelo menos 2 pontos, é uma modalidade de monitorização terapêutica com uma maior vantagens para a análise em si. Então nós temos aí a detecção de possíveis concentrações abaixo da mínima efetiva e não ultrapassou a máxima tolerável. Então só por isso você consegue garantir a efetividade e a segurança do tratamento. E obter outros parâmetros farmacocinéticos. E você deve conseguir, a partir daí, verificar, olha, a concentração de pico ela está acima de um limite porque o volume de distribuição daquele fármaco naquele paciente está reduzido. E eu só consigo determinar o volume de distribuição quando eu tenho pelo menos 2 pontos. Eu consigo definir a constante de eliminação e obter todos aqueles parâmetros que nós já vimos. Né? Então, por isso que é importante se ter aí pelo menos 2 pontos de determinação de concentração plasmática numa monitorização terapêutica. Olha só, você também tem possibilidade de determinar aí modelo monocompartimental ou bicompartimental quando se tem pelo menos 3 pontos, mas com 2 pontos já é uma prática bastante comum se ter a monitorização terapêutica. Então, para a gente finalizar, postei aí algumas questões de reflexão sobre a monitorização terapêutica, dos pontos principais e quais são os objetivos. Então, essa aula foi uma introdução à monitorização terapêutica, né? Para tentarmos aí discutir mais a fundo a monitorização terapêutica, tem uma disciplina específica que trata da monitorização terapêutica, com todos os protocolos adequados de serem seguidos e de quais considerações devem ser adotadas para se estabelecer um protocolo de monitorização terapêutica. Não é o objetivo dessa aula. Né? Nós temos aí uma introdução à monitorização terapêutica e representar a importância que ela tem e é uma modalidade de aplicação da farmacocinética clínica na prática clínica, no qual se utiliza aí a farmacocinética da sua forma mais pura possível. Então, respondam a essas questões e nós vamos discutir aí no nosso fórum de discussão lá pelo WhatsApp ou pelo Moodle, tá? Mas pelo WhatsApp a gente está trabalhando mais, né? Então, respondam aí essas questões. Em que consiste a monitorização terapêutica, para quais fármacos, quais grupos de fármacos é a recomendação de sua utilização, quais as principais vantagens e desvantagens e qual é uma grande vantagem de se utilizar o protocolo de monitorização terapêutica com a determinação de pelo menos 2 pontos de concentração plasmática, certo? Então, podemos encerrar por aqui. Muito obrigado, pessoal, e vamos então continuar a nossa discussão no nosso grupinho lá no chat. Muito obrigado, pessoal.